Meus queridos, estamos já quase concluindo esse tempo pascal. Chegamos ao 6º domingo da Páscoa. E hoje nós temos um evangelho de rara beleza que nos é proporcionado por João, capítulo 14, versículos de 23 a 29, que refletiremos com a ajuda de Alberto Madi, biblista italiano, da Ordem dos Servos de Maria. E aliás, o tema do evangelho de hoje é: somente quem serve os outros com amor tem algo a ver com Jesus e nele habita Cristo e o Pai. Há 3 perguntas feitas por 3 discípulos a Jesus neste contexto da última ceia que João está nos descrevendo. O número 3, como sabemos, indica aquilo que está completo. Então, eles não são tanto 3 discípulos, mas é toda a comunidade que se expressa através deles. E essas 3 perguntas são objeções feitas a Jesus. Começa com Tomé, que pergunta a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais? Como podemos saber o caminho? Isso no capítulo 14, versículo 5. E Jesus responderá que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Basta estar com Ele, seguir aquilo que Ele diz, que a pessoa encontrará o caminho. Depois é Filipe que diz a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Em João capítulo 14, sempre capítulo 14, versículo 8. E Jesus responderá: quem me viu, viu o Pai. E Judas, não Iscariotes, mas o outro discípulo que tinha o mesmo nome, Judas perguntará: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Isso é no versículo 22 do capítulo 14. Judas aqui está fazendo uma tentação a Jesus. Judas quer que Jesus se manifeste como o Messias esperado pelo mundo, pela sociedade daquela época, e não como o Pai queria que ele se manifestasse. E aqui está a resposta de Jesus. Exatamente este evangelho de hoje, desse domingo, é a resposta que Jesus Cristo dá a essa provocação de Judas, não o Iscariotes. Por que ele não vai se manifestar agora ao mundo? E contém uma das pedras angulares do evangelho de João, esse texto, e uma afirmação que, se compreendida, muda radicalmente a relação com Deus e, consequentemente, com os outros. Vamos ouvir o que João então nos diz neste domingo, que é valiosíssimo. Comecemos então pelo versículo 23 do capítulo 14, onde está escrito: Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Ora, guardar a palavra de Jesus significa fazer da própria vida um dom de amor ao serviço dos outros, como Jesus fez. Bem, a resposta de Deus é: meu Pai o amará e nós viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Nessa pessoa que guardar a palavra de seu Filho. Essa afirmação de Jesus não é uma promessa para o além, ou seja, após esta vida terrena, mas a resposta do Pai para aqueles que aderem a Jesus. Aqueles que aderem a Jesus. No início de seu evangelho, lá no prólogo, primeiro capítulo do evangelho de João, o evangelista havia escrito que Deus, este verbo, havia armado sua tenda entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Agora, Jesus está dizendo algo extraordinário. Para aqueles que o amam, portanto, quem como ele dirige sua vida para o caminho do bem, de fazer bem aos outros. O objetivo do amor do Pai, ele e o Pai vêm a esse indivíduo e passam a residir nele. Jesus e o Pai vão estar presentes na vida de quem agir assim. Deus pede a cada pessoa para ser acolhido em sua vida, para se fundir com essa pessoa. E se isso acontece, ele pode expandir nesta pessoa sua capacidade de amar e fazer de cada indivíduo e de cada comunidade o único verdadeiro santuário do qual irradia o amor misericordioso de Deus. Portanto, não há mais um templo onde o Senhor reside,
mas toda comunidade, toda criatura é templo onde Deus se manifesta. Esta afirmação de Jesus tem uma importância muito grande. Para a vida, Deus não é algo externo. Deus não é uma entidade distante, mas Deus é íntimo do ser humano. E esse Deus, que é íntimo do homem, nas profundezas do homem, se manifesta sempre que o homem é mais humano. Ou seja, quanto mais o ser humano é humano, mais ele manifesta o divino que está nele. Mas esta afirmação de Jesus não diz respeito apenas à vida do indivíduo, mas também à passagem pela morte. Costuma-se dizer que quando uma pessoa morre, vai para o céu, voltou para a casa do Pai. Não, isso não é correto. Não vamos para o céu, porque o céu está em nós. Não vamos para a casa do Pai, porque nós somos esta casa. Portanto, esta é a declaração extraordinária de Jesus nesse Evangelho. Nós somos a casa do Pai. O Pai e seu Filho Jesus habitam em nós desde que a gente viva praticando o amor, servindo e fazendo bem aos outros. Cada vez que fazemos isso, nós recebemos como os hóspedes permanentes na nossa vida o próprio Pai e o próprio Filho. Ou seja, nós somos o templo vivo de Deus, como aliás depois São Paulo insistirá em seus escritos. Prossigamos então. O próximo versículo 24 do capítulo 14 de João diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem não faz de sua vida um serviço de amor ao bem dos outros, não tem nada a ver com Jesus. As autoridades tendiam a separar Jesus do Pai. E Jesus aqui afirma que há perfeita unidade, há perfeita harmonia, porque juntos eles continuam a ação criadora ao comunicar vida, ao restaurar a vida, ao enriquecer a vida dos outros. O Filho e o Pai estão juntos nessa tarefa de dar uma vida cada vez mais plena aos seres humanos. E João, nos versículos 25 a 26, do mesmo capítulo 14, nos dirá o seguinte: eu vos tenho falado dessas coisas, estando ainda convosco. Ora, o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Fecha aspas. O que é este Paráclito? Ele é quem vem em socorro, é o protetor. Esta é a ação do Espírito. Não é uma ação que vem no momento da emergência, mas uma ação que a precede. Por isso, Jesus convida a sua comunidade à plena serenidade e confirma a presença do Espírito Santo. Esta é a garantia para a comunidade cristã e para a igreja. Tendo dentro de si o Espírito Santo, esse protetor, esse ajudante, ele sempre poderá dar novas respostas às novas necessidades que surgirão na sociedade. Este é o significado das palavras de Jesus que diz: ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Ou seja, ele vai ajudar a compreender, a tornar-se plenamente consciente da mensagem de Jesus e a saber reformulá-la de uma forma completamente nova diante de novas situações que surgem na comunidade. Portanto, a presença do Espírito é fundamental. Sem o Espírito não há renovação. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos ler os sinais dos tempos. Não conseguimos nos conservar fiéis no projeto de Deus, em seu Filho Jesus. Prossigamos. O versículo 27, sempre do capítulo 14 de João, nos diz, Jesus ainda continua falando: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Eu não a dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem se atemorize o vosso coração. Fecha aspas. Ora, isso que acabamos de ouvir não é um desejo. Jesus não diz: a paz esteja convosco, mas é um dom, onde a paz é tudo que contribui para a plenitude da vida. Então Jesus diz: eu não a dou como a dá o mundo.
Ora, a paz era a saudação que se fazia no momento da despedida de duas pessoas. Para Jesus não é uma despedida, mas uma presença ainda mais intensa. É por isso que ele diz, não como o mundo dá. Jesus não quer que haja medo em seus seguidores, mas amor. Prosseguindo, versículo 28 do capítulo 14 nos diz, ouvistes o que vos disse, eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ora, aqui, Jesus não está pensando em seus sofrimentos, mas apenas no bem dos seus discípulos e discípulas. Porque ele diz, se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai. Por que ele diz essa frase? Porque na plena dimensão divina com o Pai, a ação de Jesus será ainda mais incisiva com os seus seguidores. Ou seja, ao ir ao Pai, Jesus não só não se separa dos seus, mas torna esta presença ainda mais intensa. Há pouco vimos Jesus dizer, eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. De modo que ir ao Pai não significa um afastamento de Jesus, mas uma presença no indivíduo que emergirá através das ações da vida da pessoa. Vamos agora ao versículo 29 do capítulo 14, que é o que fecha este evangelho deste domingo. Disse-vos isso agora antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Jesus propõe um desafio. Ele será condenado como alguém amaldiçoado por Deus. Então Jesus pede aos discípulos que decidam em quem acreditar. Ou no sumo sacerdote, que o condenará, ou nele. Se eles acreditam em Jesus, eles não acreditarão mais no sumo sacerdote. Se eles acreditam em Jesus, não acreditarão mais nas instituições religiosas que sentenciaram o Filho de Deus à morte. Pois bem, após essa ajuda, essa contribuição de Frei Alberto Madi, eu faço agora uma contribuição minha, uma reflexão minha. E começo com uma linda frase de Antoine de Saint-Exupéry, como fiz na semana passada. Tomei novamente do livro O Pequeno Príncipe uma bela frase para começar essa minha meditação sobre o Evangelho deste domingo. Diz Antoine de Saint-Exupéry na obra O Pequeno Príncipe: o verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Repetindo, o verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Pois bem, antes de morrer, Jesus revela aos seus amigos e amigas, aos seus seguidores, os seus últimos e mais íntimos desejos. E como sabemos, os últimos desejos de uma pessoa são os mais importantes de sua vida, porque são fruto do amadurecimento e da longa vivência que essa pessoa teve. Portanto, devemos prestar uma atenção especial àquilo que Jesus nos diz neste Evangelho dominical, inspirando-nos na bela síntese que o biblista Pagola faz. Podemos dizer que, basicamente, são 3 os desejos maiores de Jesus. O primeiro desejo, que sua mensagem não se perca, não seja esquecida e deturpada. Jesus deseja que seus seguidores e seguidoras mantenham viva a recordação e execução de seu projeto humanizador, que é o projeto do Reino de Deus. Um projeto de mundo onde predomina o amor, a justiça, a paz e a misericórdia. Por isso, Jesus é tão insistente e sério quando diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aqui vem algumas questões para refletirmos. Será que nossa igreja está guardando fielmente a mensagem de Cristo? Ou a estamos manipulando, segundo os nossos próprios interesses? Outra questão: o evangelho que apresentamos ao mundo em nossas celebrações eucarísticas, em nossos cursos e assembleias, em nossas reuniões e encontros, é autêntico? Ou ocultamos a boa nova com nossas doutrinas e teorias? Bom, vamos ao segundo desejo de Jesus expresso nesse discurso, na sua última ceia.
Ele não quer deixar órfãos os seus seguidores e seguidoras. Por isso garante que o Pai enviará um Consolador, um Defensor, um Mestre denominado Espírito Santo. Jesus conhece as limitações, as fraquezas de seus discípulos e discípulas. A tarefa do Espírito Santo, segundo Jesus, é dupla. Primeiramente, ele vos ensinará tudo de Jesus. Ou seja, não permitirá que nos desviemos da palavra da vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é que os pobres sejam evangelizados, acolhidos e protegidos. Segunda tarefa do Espírito Santo, ele vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Isto é, educará as pessoas no estilo de vida de Jesus, fazendo com que não se esqueçam do que é ser cristão. Uma questão então surge a partir daí, uma ou várias questões, melhor dizendo, surge a partir dessa segunda vontade de Cristo que não quer nos deixar órfãos e por isso nos envia o Espírito Santo. Na igreja, nós nos deixamos guiar de verdade pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus? Segundo, sabemos atualizar a mensagem de Jesus para os tempos de hoje, mantendo-a sempre viva e eficaz? Finalmente, vivemos atentos aos que sofrem? Sabemos interpretar os sinais dos tempos com o auxílio do Espírito Santo? São perguntas que ficam para nós. A terceira e última vontade de Jesus expressa nesse seu discurso durante a última ceia é a seguinte: Jesus quer que seus discípulos e discípulas vivam na mesma paz que ele. Essa paz de Jesus era fruto de sua união íntima com o Pai. Portanto, somente Jesus pode nos dar essa sua paz. Acolhendo o Espírito de Deus, podemos experimentar de fato essa paz em nós. Ela nos impulsiona a abrir caminhos para um mundo mais saudável e justo. Quem experimenta a paz de Cristo jamais terá medo. Por isso que ele diz, não se perturbe nem se atemorize o vosso coração. A pior coisa da vida é viver com medo, viver movido pelo medo. Se cremos em Jesus, o medo jamais poderá ser o motor de nossas decisões. Porque, e agora vem uma pergunta necessária, por que será que após mais de 20 séculos de cristianismo, o medo do futuro, o medo da sociedade presente nos paralisa? Por que tanto medo da morte, das doenças, das dificuldades da vida? Há muita gente com fome de Jesus. O que estamos fazendo por elas? Então fique essa meditação para todos nós neste domingo. E agora eu faço uso de um salmo da Bíblia para essa oração que costumamos realizar após a meditação do Santo Evangelho. À luz dessa palavra de Deus, de Cristo, de seu Filho, preciosíssima por sinal, agora vamos colocar tudo em oração. Diz o salmo: o Senhor firma os passos do homem e se agrada de seu caminho. Quando cair, não ficará prostrado, pois o Senhor sustentará a sua mão. Fui jovem, agora estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem um seu descendente mendigando pão. Todo dia ele se compadece e empresta, e a sua descendência será abençoada. Foge do mal e faz o bem, e habitará sempre na tua casa. Pois o Senhor ama o direito e não abandonará os seus fiéis. Os injustos serão dispersos para sempre, e a descendência dos ímpios exterminada. Os justos, porém, herdarão a terra, e nela para sempre habitarão. A boca do justo medita sabedoria, e a sua língua enuncia palavras de justiça. A lei de Deus está no seu coração, e seus passos não vacilarão. É o que diz um trecho do belo Salmo 37 ou 36 da Bíblia.
E a você, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanhou, Deus lhe abençoe, te conceda um domingo maravilhoso, repleto de graças e bênçãos. E até a próxima semana, se Deus quiser, sempre aqui pela TV Canal 10 Fernandópolis. Muito obrigado.